ZYM 825, Rádio Valinhos FM, operando em frequência modulada 105,9 MHz. Rua Padre Manuel Guinot, número 74, telefone 3871-1523. Rádio Valinhos FM 105,9, a voz da nossa gente. Bom dia. A partir de agora, a Valinhos FM apresenta Perfeitamente Humanos, com Ulisses Porto. Humanos perfeitamente humanos. Nós aqui já perceberam aí por um pequeno barulho de fundo que nós temos hoje acordeon. Deixo bem claro, hoje é acordeon ou harmônica, né? Acordeon e harmônica é a mesma, é. E eu tenho aqui, nesse momento, no estúdio, quem já esteve aqui conosco, o Vander, cartunista, brinco vem dos bons ainda por cima, né? É. E hoje, José Fortunato, que por coincidência é o pai do Vander. Sim. Que é como é que fala? Acordeonista. Acordeonista. Isso. E quando é que surgiu essa ideia na sua vida de escolher esse instrumento? Quando surgiu? Como é que... Em 1958. Ah, foi ontem? Foi. 1958. Mas tem uma razão? A gente começou... Alguém na família tocava? Olha, na verdade a gente começou numa igreja, né? Ah, sim. Começamos assim no meio de uma comunidade e tal, e não tinha instrumento, o pessoal cantando assim, tudo na pura voz. Tudo na capela, né? Aí apareceu lá um baiano lá que tocava, né? E a gente ficou interessado no assunto, né? 1958 era onde? São José dos Campos. Ah, aqui bem, não. É a cidade onde eu nasci. Interiorzão, é aqui, 150 quilômetros daqui. Nossa, tá próximo senhora, aí. É ali mesmo, como diz o mineiro, né? É logo ali, tirinho, logo né? Ali. É um tirinho de nada. É verdade. E você consegue lembrar, nessa sua jornada musical, qual foi a primeira música que você tocou, né? A primeira música que eu toquei? A primeira música foi a Asa Branca do Luiz Gonzaga. Asa Branca. A Asa Branca. E você acha que... Conhecidíssima. Nessa jornada nossa que começa agora, você consegue... Opa, esqueci um negócio aqui. Eu estou esquecendo que eu esqueci de falar para ele que eu transmito ao vivo o programa também, pelo Twitchcast. Eu estava esquecendo aqui. Então vou voltar aqui, você que está vendo agora, acompanhando a gente aqui pelo Twitchcast. José Fortunato, Vander. Ali o nosso amigo Muriel hoje. Aqui do outro lado eu, celebrando a vida, contando histórias. Consegue extrair um pouquinho dessa Asa Branca para nós ou não? Sim, tranquilo, vamos lá. Vamos lá. Em homenagem ao grande Luiz Gonzaga, né? Grande Luiz Gonzaga. O criador da Asa Branca, né? Então vamos celebrar. Vamos lá. Mais ou menos uma pincelada aí, né? E isso foi a primeira música que tocou?
A primeira música que eu comecei a aprender, né? Começou a aprender em 1958, 1958. A história foi vindo. E na família, tem mais algum músico, né? Tem um irmão que toca também. Mas acordeão também? Acordeão também. Então quer dizer que... Crescemos junto. Então esse instrumento marcou a família, então? Marcou, né? E você sabe marcou porque a gente acaba acostumando com o acordeão, porque ele se torna pau para toda obra, né? Uhum. Ele é próprio para orquestra, para banda. Aonde você entrar com o acordeão, você entra e sai numa boa, porque é um instrumento completo, né? E quando você estava comentando comigo, ó, que a gente começou o programa, Ivan C. Thaís pode falar também, viu? Lembra disso, que ele acha que ele vem no programa e vai só trazer. Vai ficar só quietinho só ali, né? Você pôs o cartão no seu carro, não? Coloquei. Colocou? Coloquei. Colocou o cartão? Porque se não colocou, já tem cartão aqui. É pra pôr, né? Tem que colocar. Precisa colocar. É bom. Precisa colocar ou não colocou? Não. Coloquei. Já colocou. Tá vendo aí? Você está chegando agora, que falou colocou, não colocou, é o cartão no carro. Só pra você não ficar aí preocupado, que vai que tá entendendo as coisas que não são o que são. Você estava dizendo para mim que tem uma diferença entre sanfona e o acordeão. E o acordeão. Você Há conhece uma grande diferença. A origem delas é a mesma desse instrumento ou eles se misturam? Você não sabe essa história do instrumento? O chinês, quando inventou o acordeão, na verdade foi o chinês que inventou. Nossa! Né? Aí o alemão fabricou e o italiano aperfeiçoou. Então, traduzindo, você tem uma cultura centenária, aí você vem para os pragmáticos, que conseguem fazer as coisas com uma perfeição incrível, e joga para os festeiros depois, que são os italianos, para eles celebrarem a vida. É isso? Mas justamente. Os italianos tremendos são... Italiano, né? Origem italiana, viu, mãe? Tá vendo? Depois a gente vai ver se tem alguma coisa. Esse acordeão, por exemplo, ela chama Todeschini. Olha lá, mãe. O fabricante chama Todeschi, é italiano. Então, e esse está quanto tempo contigo já? Essa daqui já tem 30 anos comigo. Mais idade? Não, você é mais velho. Eu tinha ali meus 10 anos, foi quando ele pegou esse acordeão. Em Paraibuna, né? Foi. Paraibuna, não, mãe, Paraibuna. Mais coincidência. Paraibuna também. Próximo ali, vida. Caraguatatuba. Mas que coisa, nós estamos hoje na celebração, hein, mãe? Ele pegou esse acordeão, pegou um caco esse acordeão e começou a refazer ela, praticamente. Que coisa, hein? Tava desafinado, que eu trabalho com restauração, né? Também? Eu restauro, eu conheço acordeão por dentro e por fora. Então, na verdade... A minha palavra aqui, afinal, o que eu disser de acordeão para você... Mas ele não ganha o termo para quem mexe com acordeão, não é luthier também, não, né? Porque o luthier é quem faz instrumento de corda, é isso? É que tem um título, o nome, cada um que está aí. Quem trabalha com instrumento de corda, mesmo o fabricante do acordeão, ele não fabrica sozinho um acordeão desse. São várias partes, então? São vários fabricantes. Tem um fabricante para mecânica dos baixos, tem um fabricante para o fole e tem um fabricante para o teclado. Eu fico curioso. E tem um fabricante para as caixas, né? Que são madeiras. Isso? E coberta com celuloides. Mas coisa bonita. É luthier. Luthier. Então quem trabalha com instrumento, confecção, é luthier. Muito bem. Beleza. Uriel aqui completando a nossa Tá vendo? fala. A gente vai conversando e vai aprendendo. Essa daí eu não sabia. E aí nós tínhamos combinado. Opa. Hoje tá difícil, né? Será que é o clima? Quer que eu seguro aí pra... Então tem que abrir só mais um pouquinho, qualquer coisa. É que hoje o clima tá estranho, né, gente? Tá meio... Chove, não chove. Esse tempo tá fechado, mas por enquanto deve chover um pouquinho mais tarde, né? Mas eu espero que não seja na hora do bolhas de sabão hoje. Daqui a pouco eu vou pôr aqui na página aqui. Ele tá vivo? Tá vivo? Deu certo? Ele tá rebelde. A gente tá mostrando ele lá? Tá aparecendo? Não, aqui. Não, pode deixar. Sim. Aí nós tínhamos combinado de você tocar uma música. Aí você falou do quarto centenário. Quarto centenário. E aí quem compôs mesmo foi? Quando a capital completou 400 anos de idade, o grande Mariozan compôs o quarto centenário. E Mariozan, ele era acordeonista. Foi o acordeonista que marcou, né? Ele é a referência aqui no Brasil? É a referência, sim, com certeza. Mariozan é referência. E dessas peças que ele fez, essa é considerada mais clássica dele? Ele fez uma música por nome de Quatrocentão, né? Que foi uma das primeiras. Depois, quando São Paulo completou 400 anos de idade, ele fez o quarto centenário. E uma pergunta aqui que veio à minha mente agora, né?
Quando nós falamos de alguns instrumentos, alguns instrumentos estão ligados à boemia. O acordeon também, não? O acordeão, se quiser entrar na boemia com o acordeão também, entra. Já é um outro estilo, né? De toque, né? Então, Mas normalmente vai mais para sanfona do que para acordeon, né? Ou não? vai mais pro sertanejo, né? O Ah, acordeão, então né? Ele se encaixa muito no sertanejo, né? Muito bom isso. Mas no clássico também, né? Tem alguma coisa, peça clássica que você lembra do acordeon? Tem. Tem Aquarela do Brasil, Brasileirinho. Então, Você tem a ver com executa, banda né? Mesmo, clássico, banda, São instrumentos, por exemplo, executados no cavaquinho, no bandolim, no cavaco banjo. Mas são músicas que você pode executar no acordeão e fica bonito. E no caso do instrumento acordeon, a gente pode dizer que ele é o quê? Como se fosse um piano? Não. Ah, Instrumento de sopro? É onde que ele se o enquadra? piano, por exemplo, o mesmo teclado do piano é o teclado eletrônico e é o teclado do acordeão. Muda os timbres de voz, porque o piano já não é gaitas naturais, né? O Ele é piano, de quando a baixo gente metal. fala de piano, já são cordas. Entendi. É cordas de aço, bordões, né? Chapeira de aço, cravilhas de aço. É totalmente diferente o piano, né? Quando se fala de piano. E aí no acordeon, ele tem esse movimento. No acordeão, sim. Então, Ele seria tem o o sopro, fole, tem o fole para abrir e fechar. Por quê? Porque o som ele é transmitido através de ar comprimido aqui dentro desse fole. E é daí que produz. Não pode haver vazamento de forma, em hipótese alguma. Nem nas válvulas e nem nas Então, nem quer nas dizer guarnições aqui. É abotoado aqui com Então, os parafuso. seus 30 anos aí de instrumento, você está sempre na manutenção dele, então. Você deixa ele sempre. Ah, sempre intacto, né? Tem que estar sempre, tem que estar 10. Não pode estar 9,5. Não pode ter vazamento de ar aqui. Então vamos celebrar mais um pouquinho da vida ouvindo Vamos lá. Mário Zan. Se eu estou em São Paulo, eu executo a Saudade de Minha Terra, ou o Quarto Centenário. Vamos lá homenagear o nosso grande Mariozan, né? Que eu conheci. Hoje está a filha dele executando o violão, né? O seu violão, a Mariângela, né? Mariângela Zan, grande violonista, canta e toca também, né? Que é a filha do saudoso Mariozan aí. E vamos fazer o Quarto Centenário, então. Vamos lá, então. Fala, Bebeto.
Esse é o quarto centenário. Viva o quarto centenário, viva a Paulista. E eu tô curioso aqui, que estava observando, primeiro, quantidade enorme de botões desse lado direito aqui. Inclusive eu publiquei a foto, o lado direito da foto que você está vendo ali, os botõezinhos pequenos. Como é que você... E ele só usa acho que 3 ou 4 ali, né? Até o nortista também pergunta isso. Bom, mas o nortista chama isso aqui de pitocos. Pitocos, esses pitocos todos, Mas né? com tantos pitocos assim, como que você acerta sem errar? É um treinamento, é uma concentração tremenda, tremenda. E eu percebi que sai um tipo de som aqui e um tipo de som lá. Isso, justamente. O som aqui sai bem grave, porque os baixos, aqui chamam-se baixos, para ser executado baixos e ritmados. São os acompanhamentos do teclado. Não quer dizer que aqui também você não faça acompanhamento, faz também. Mas então são parceiros. Isso, são parceiros, É porque na são verdade você parceiros. aproveita o ar que entra e o ar que sai. Isso, justamente. É porque quando você puxa o fole, as válvulas abrem enchendo o fole de ar. E quando você fecha, o ar vai se esgotando. Quando eu fecho, por exemplo, o fole, fechei, acabou o ar. Não tem ar nenhum aqui dentro. Agora, desde a hora que eu aciono qualquer botão aqui, olha, eu estou enchendo o fole de ar, ó. Pronto, ó. Travou. É ar para... é muito ar aqui dentro. E Não aí, esse pode ar haver que vazamento. volta, daí vai pro teclado. Este ar é que vai batendo nas gaitas e vai transmitindo o som. Agora eu fico curioso assim, como é que o ser humano inventa isso, né? Você consegue entender como é que é? Um dia Como que pensaram nisso? o chinês chega lá e fala, vou fazer isto. E aí vira essa felicidade que... Claro que o primeiro instrumento que ele fez com o som assim, de gaita, de acordeon, foi em forma de um bule que ele fez, né? Foi em forma de um bule, parecia um bule o instrumento dele assim, né? Tinha cornetinha e tal, direitinho, mas aí eles foram aprimorando, foi fazendo, melhorando esse negócio aí até formar isso que formou, né? Essa O felicidade teclado que e a nós temos caixa. hoje, né? Sem dúvida. Vamos aproveitar e fazer um apoio cultural. Na sequência, nós fazemos um bloco de Paz para Paz, onde nós conversamos com a minha mãe Sim. por telefone. Olha. E vai que de repente a mãe tem uma ideia e pede algo, né? Lembrando a você, o programa Humanos Perfeitamente Humanos hoje, o José Fortunato aqui, acordeonista, eu tô bem roscado. Acordeonista. O homem que toma acordeão, que toca acordeão. Pronto, porque é tão difícil hoje. E Wander aqui já esteve com a gente, fazendo companhia e presença. Vamos ao apoio cultural, voltamos já. E o café da manhã tá servindo. Valinhos FM, a voz da nossa gente. Você está ouvindo 105,9 Já vamos chegar para você já. Perguntei pro Wander aqui, ele tendo a família, a música, deve ser ver o dia todo, ou uma parte do dia deve ouvir, não foi para o acordeon, mas foi... Pra instrumento de sopro. Mas hoje eu me arrependo. Acho que eu deveria ter pegado mais, né? E como professor em casa, né? Mas no caso você falou que foi para trompete. Foi pra trompete. Aí eu fui estudar teoria, né? Estudei teoria musical. Mas trocou em... Aí toquei... Em banda, tocou toquei no em quê? banda, orquestra, né? E depois Tocava parou? trompete por um bom tempo. Depois tive que colocar o aparelho nos dentes, né? E aí prejudica toda a sua embocadura, né? Mas agora o aparelho não tá mais aí? Já não tá, agora dá pra voltar. pra Só que voltar. agora as prioridades são outras, a gente não consegue retornar, né? Mãe, até aproveita que você está chegando com a gente aqui agora. A vida é cheia de prioridades, né, mãe? Com certeza. Então, só um esclarecimento. Você me falou que foi italiano que tinha, que fez, aperfeiçoou a sanfona. Toda casa italiana tinha que ter uma sanfona. Na minha época, toda casa italiana tinha sanfona. E todos os jovens que se prestasse sabia tocar sanfona. Muito bem. Mas, como nós mudamos, eu nunca tive em casa um acordeão. Não. Mas por quê? Fomos fazer arte de outra forma, né, mãe? Tem de outra maneira, né? Você pode pintar com tinta, com luz, assim a gente vai, né? E até para aproveitar aqui e perguntar pro Zé Fortunato aqui. Eu já reduzi para Zé, você viu, né? Já tirei o José, já virou Zé. Enquanto estiver conversando com a mãe, você consegue lembrar de alguma música que a gente possa tocar que tem a ver com essa história italiana aí, né?
Barril de chope, por exemplo, parece que é uma música italiana, né? Não sei, mãe? Barril de chope. Barril de chope? Ou não? Eu não com esse nome eu não conheço. Daqui a pouco nós vamos ver. Peraí, deixa eu pôr aqui, ó. Ele vai tocar aqui pra nós um pedacinho? A gente já volta Meus filhos tocavam muito tarantela. Tarantela. Tarantela você conhece, né? Nápoles, por exemplo. Como é? Funicular. Eu já ouvi bastante, mas nunca toquei, não. Olha lá, tá vendo? Eu vi bastante, mas não tocou. Uma das principais é Nápoles. Daqui a pouco a gente volta, fica tranquila. E já que nós estamos falando de prioridade, mãe, essa questão de escolher as coisas para fazer. Nós conversamos no sábado passado sobre a questão de ter opinião. Mas Sim. Opinião sem ação não funciona. Funciona? Não. Se você tem uma opinião e tem medo de falar a sua opinião, você não tem opinião. Quando realmente você tem uma opinião, você torna público. Independente se vai ser bem aceito ou não. É sua opinião. Os outros têm que respeitar. Exatamente. Eu estava, por exemplo, vendo no Face, né? As pessoas estão confundindo as coisas, sabe? As pessoas, cada político que põe uma campanha, todo mundo vem como assim, grárias em cima, agredindo. Não é bem assim. Acho que o povo tem que pensar um pouco, sabe? Ele não está raciocinando. O povo não está assim, pondo a cabeça no lugar. Ele está agredindo a tudo e a todos. E não é bem assim. Respeito, inclusive entre os candidatos, é essencial. Eu, por exemplo, não voto em quem fala mal do outro. Então, aí é uma maneira de você selecionar a sua opinião. E na política é fácil você colocar essa opinião em prática. Exato. É só se você não der o rabo preso, né? Por exemplo, quando eu publiquei a minha placa, umas pessoas disseram assim: você não tem medo de ser perseguido em Valinhos? Disse, não tenho, porque eu não dependo da cidade. A cidade pode depender de mim, mas eu não dependo da cidade. Minha vida é fora da cidade. Eu simplesmente vivo em Valinhos, mas não sobrevivo de Valinhos. Então, são poucas as pessoas que podem falar isso, né? Que as pessoas têm medo de ofender, não conseguir um emprego. Eu nunca tive essa preocupação. Porque para mim o emprego vem quando você tem capacidade. Não é uma pessoa, um político que vai te dar emprego. É a sua capacidade. Você, por exemplo, está fazendo campanha para um partido político e foi outro que te convidou para ser assessor. Exatamente. Provando que a competência independe da sua opinião. Concorda comigo, não? Exatamente. Você tem que ter as suas qualidades, suas opiniões muito claras. Eu sempre digo isso para todo mundo, que a política tem um momento... Mas você tem que ter força para ir até o fim com as suas opiniões. Exatamente. Que as pessoas tentam se contornar, viu? As pessoas que corram atrás do que acham que é certo. Eu sei o que é certo. Como, por exemplo, agora, mãe, dizer para você que a foto da nossa menina de ontem está emoldurando o link seu aqui no Facebook da rádio. Ela está não vi toda a linda. Foto dela, assim da que modelo e atriz, né? Ela está aqui, eu dei uma mudadinha na foto aqui, você vai ver. E como é que você, uma pessoa que tem opinião, uma pessoa que expressa a sua opinião, vê toda essa conturbada discussão e briga, a violência gratuita, verbal, em vez de cada um propor o seu próprio caminho? Você que está aí há um bom tempo, sai muito pouco, fica sempre em casa, está acompanhando pelas redes sociais, pela TV, mas tem essas parceiras em casa, a Ernestina, a Joaquina, esqueço o nome da outra, da menorzinha. Raninha. Raninha, e mais as outras duas lá no fundo, que eu não vou lembrar o nome mesmo. O Joaquim e o Paulinho. E as outras duas? E qual? As outras duas já foram embora? Não foram embora, né? Não, você tá falando a Mariquinha e a Chiquinha. Como é que é você, que assim como, por exemplo, Luiz agora, que teve um pequeno acidente lá, está em casa também em recuperação, como é que é estar em casa praticamente 24 horas por dia e mesmo assim estar conectado ao mundo, mãe? Olha, a pessoa está conectada quando ela está conectada. Quando você quer fazer parte da sociedade, você pode estar enclausulada e você vai fazer parte da sociedade.
que independe de eu estar ou não dentro da sociedade. Que, na verdade, eu vivo mais fora que dentro, né? Você sabe disso. Eu leio muito. Eu assisto televisão, assisto todos os canais, não há um específico. Eu assisto todos, eu vejo discussão políticas, eu procuro estar atualizada. Mas eu sempre fui assim. Só que eu fazia isso nas horas vagas. Agora eu faço isso todas as horas, que agora todas as minhas horas são vagas. Que eu não tenho como sair, não tenho como trabalhar. Então, agora eu posso me atualizar todas as horas. Mas eu já fazia isso. Porque tem pessoas, por exemplo, que ficam como eu sem poder sair. E o que acontece? Nós sabemos uma que ficou doente. Sim. Né? Que perdeu até a noção das coisas. Então, depende da pessoa, da criação que a pessoa teve. Porque eu, por exemplo, minha mãe não saía. Dificilmente minha mãe saía. Mas minha mãe tinha uma vida social intensa. Ela estava bordando alguma coisa para alguém, ela estava ensinando alguém a fazer alguma comida, ela estava fazendo comida para alguém, ela estava sempre interagindo com a sociedade. Mas ela não ia até as pessoas vinham até ela. Exato. Entendeu? Então, eu já tinha o exemplo da minha mãe, que sempre viveu bem, sem sair. Então, talvez por isso que eu fico muito bem. Sabe, não é aquilo que eu ouvi a vizinha dizer assim, nossa, essa mulher vive isolada. Pelo contrário, acho que eu estou mais na sociedade que ela. Porque eu, por exemplo, sei tudo o que está acontecendo. Exatamente. Aqui no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Que eu estou sempre assistindo televisão, estou lendo, me atualizando. E quantas pessoas fazem isso? Porque quando fica em casa, a pessoa começa a ficar parada, se vê televisão, vai ver só uma novela, não vê mais nada, não procura coisas novas, então ela começa a se deteriorar. Exatamente. Quando você começa a fazer uma coisa só, você vai envelhecendo, os seus neurônios vão morrendo. Então você tem que fazer muita coisa para que seus neurônios não morram. Exato. A pessoa que está em casa, ela tem que fazer muita coisa. Você pode ver, eu tenho lá no sofá vários trabalhos começados. Sim, é verdade. Não quer dizer que eu fico com eles o dia inteiro. Eu estou fazendo meu serviço, eu estou brincando com as minhas cachorras, eu estou vendo a televisão, assistindo jornais, me atualizando, estou lendo. Tanto que os jornais, tudo fica lá em cima para eu poder ver. Que a locomoção é mais difícil, eu não preciso ter as coisas perto para poder facilitar minha vida. Mas eu não estou isolada, pelo contrário, eu estou dentro da sociedade sem estar na sociedade. Então, isso é uma coisa que acho que depende muito da maneira que você foi criada. Exatamente. Se você foi criada acreditando que era capaz de fazer uma coisa só, você vai se isolar. E eu não fui acreditada nisso. Não. Eu sempre fiz tudo. Por exemplo, enquanto todos os meus tios tocavam a sanfona, eu quis aprender o bandolim, que todo mundo dizia que era muito difícil. E eu aprendi. Eles iam com a sanfona tocar a gente fazia muito, ia tocar as mocinhas, sabe? Serenatas. Sim. E eu ia com o bandolim, eu tô contando, porque cantar eu nunca cantei nada. Nem eu. Mas o bandolim eu tocava, então eu ia com eles. Então, veja bem, eu sempre gostei de coisas difíceis, que me intrigavam. Por isso que acho que se comparar a minha cabeça e o seu pai, acho que a minha está bem melhor que a dele, nós temos a mesma idade. Só que eu vou para desafios e ele para comodidade. Então, o principal para uma pessoa não é ela estar dentro da sociedade, ela viver para a sociedade. Ela está atualizada. Isso é a coisa mais importante. Não deixar nunca seus neurônios morrer. Que isso é a verdadeira velhice. Exatamente. Quando seus neurônios morrem, você passa a se dedicar a uma coisa só, ou é só com o neto, ou é só com o tricô, ou é só com o crochê,
Ou é só fazendo comidinha? Ou é só mesmo sentada reclamando da vida? Eu não tenho isso, eu não vi isso na minha família. Minha avó tinha mais de 100 anos, nunca vi ela reclamar. Eu nunca vi minha mãe, apesar de doente, reclamar. Então, acho que depende muito da sua criação. E, principalmente, o jovem não deixa começar a morrer seus neurônios, não fica só num computador, não fica só na internet, vai jogar um pouquinho, vai brincar, vai para um clube, vai nadar, vai fazer um esporte, nem precisa de brincadeira. Exato. Vai no parque, anda pelo parque, pega um cachorro, anda com ele, vai te obrigar a correr. Então, o jovem hoje, ele está envelhecendo muito cedo, porque ele fica só naquele telefone, tic-tic-tic, né? Tic-tic-tic. Aqui não daria, né, Ulisses? Você pegar o telefone e alguém ficar louco por causa de fotos, né? Aqui não dá. Tem uma maluca Pegou aí. o telefone, minha modelatriz, que é fotografia. Então, o jovem hoje está envelhecendo muito cedo. Compara, por exemplo, seus 3 filhos. Olha, o Arthur é que é mais ativo. A cabeça dele. Sim. Olha, o Augusto que é mais parado. Compara os dois. Tem uma diferença gritante ali, né? Então, você vê, o jovem está parando muito cedo, se dedicando a uma coisa só. Não pode, gente. Não pode. Vão ser velhos com 30 anos. Se continuar nesse ritmo, quando o Augusto tiver 30 anos, tá velho. E o Arthur não vai envelhecer. Quem tem o correr, andar de moto, sabe? Essas coisas dele, até criticar a política, mas ele está agindo o tempo inteiro. Precisamos agir. Ele é elétrico, né, o Arthur? Então é isso, o jovem não pode de jeito nenhum parar. Isso é um crime, esse jovem parando jogos cedo. Vamos ter velhos de 30 anos, enquanto que eu tenho quase 72 e, como diz a Clarice, não acredito que eu tenho isso. Então, já que nós sabemos que nós não temos só isso, vamos celebrar a vida e a gratidão por ela, mãe? Vamos embora. Olha, dá um abração aí no sanfoneiro, ou como diz lá no sul, o gaiteiro. Eita, gaiteiro. Muito obrigado, para a senhora também, viu? E eu gosto bastante de sanfona, porque eu gosto da viola. A viola chora. Bom também. A sanfona dá alegrias. É isso. E vamos trazer uma pessoa que nos dá alegria sempre, porque nós encerramos o bloco de Paz para Paz com Elvis. Elvis faz parte aqui dessa história. Olha que beleza. Beijo, mãe. Até mais tarde. Até. Stranger in the Crowd, 1970, ensaio para um show de Elvis. Estúdio. Vocês já vão ver já. Valinhos FM, a voz da nossa gente. Você está ouvindo 105,9 Fazer um pouquinho diferente. E já voltei, mando perfeitamente. Você lembra do Zé Bétio? Eu lembro de ouvir. Radialista, Zé Bétio? Minha mãe, inclusive, de conhecer. Isso, minha mãe conheceu todo mundo. Eu passei por ali só. Então eu me espelhei um pouquinho também no Zé Bétio. Ele compunha as músicas e quem executava no acordeão era o Arlindo Bétio. Então. 4h30 da manhã começava o programa dele na Rádio Record de São Paulo e começava com o Galo Branco, né? Fala, Zé, falo sim. Aí começava, né? Executava o Galo Branco, né? E você lembra o Galo Branco? Lembro do Galo Branco. Consegue tocar pra nós? Tranquilo, vamos lá. Peraí, deixa eu só pôr aqui pra gravar. Nossa, peraí que eu apertei o botão errado. Foi a emoção. Galo Branco. Galo Branco, o nome da música é. Vamos homenagear aqui o saudoso Arlindo Bétio também, que executava, né? Com muita alegria, né?
Então vamos celebrar a Era o vida, Galo sanfoneiro- Branco. Era o sanfoneiro considerado o mais alegre do Brasil. É, o grande Arlindo Bétio. Que bom. Então Um vamos abraço, Zé Bétio, se estiver me ouvindo agora, né? lá. Se não tiver, depois a gente reprisa, você vai ouvir também. Oh, sem dúvida. Vamos lá então, Galo Branco, ó. Acorda! Joga água nela! Acorda. Ele é relembrar bem, é viajar no tempo, Viajar né? no tempo mesmo. Quem acompanhou o Zé Bétio ali sabe que pegada era assim Eu mesmo. trabalhei na General Motors na época, então eu batia cartão 5h42 da manhã, né? E já tava ouvindo a rádio. Às vezes eu treinava, começava a treinar acordeão, começava 11 horas da noite, dava meia-noite, 1h da manhã, 1h30. Minha mãe falava, vem deitar, menina, amanhã você perde a hora. Eu falava, mãe, descansa a senhora, daqui a pouco eu tô indo. Eu encostava o queixo aqui em cima, aqui, né? E ficava ali ouvindo o disco, E Zé reproduzindo. Bétio ali ouvindo o disco e copiando no teclado aqui, né? Cochilava aqui e tal. Ia dormir 2 horas da manhã, quando era 4h30 levantava, porque 5h42 da manhã eu batia cartão, né? O Breda passava na porta da minha casa 4h30 da manhã, 5h42, o cartão era sagrado, chegava lá. E compromisso é compromisso. Ah, com certeza. Compromisso é compromisso. Aí eu tava aqui ouvindo o Zé Fortunato contando aqui um pouquinho dessa história e o Wander ali de fundo só acompanhando. Como é que é, Wander, nessa jornada junto com este acordeon, o pai, a família, as emoções que vêm quando você vê 30 anos de história, 41 anos de vida em comum e 30 anos de história se movimentando na sua frente e produzindo algo? Como é que Então, é isso? é inspirador, né? Porque eu lembro desde criança, né? Eu lembro, a vida do meu pai é o acordeon, né? E até, você fizemos até a brincadeira, ainda sobrou tempo para teus filhos, né? Pois é. Você vê que coisa boa. Porque desde que eu me entendo por gente, o sinônimo, acho que sinônimo dele é o acordeon, a vida dele é o acordeon. E você fez já a caricatura dele assim, não? Já fiz, já. Precisando fazer uma melhor agora, né? Porque... E já Mas que... e aí outra, né, nessas minhas viagens que eu faço, né, pro sul e sei lá, né, para tudo quanto que eu vou, eu vejo um acordeonista, já tento bater um papo, conversar para de repente, pô, tem um acordeon, tem meu pai acordeonista, ele restaura, se precisar de conserto, já de vai restauração. fazer.
né? Mas procura ver alguma curiosidade também em relação a isso. Aí, o ano retrasado, eu fui para o Rio Grande do Sul e descobri uma festa lá chamada o Gaitaço, né? Gaitaço. Almirante Tamandaré do Sul. 2008 tiveram lá 1.100 acordeonistas, né? Se eu não me engano. Inscrito nessa festa. Eu falei, meu Deus do céu, tem que trazer meu pai aqui. Né? E ele foi? Foi 2014, né? Que nós fomos, né? 2014. Foi com vontade de voltar? Ou não? É bom ver essa festa? Essa festa acontece a cada 2 anos. Né? E a festa é boa mesmo. A festa é boa. E a terra do Gaitaço. Almirante Tamandaré. A cidade tem 1.500 habitantes, né? Mas eles promovem a maior festa do gaiteiro, do gaitaço, do gaiteiro no Brasil, pra você ter ideia. De 2 em 2 anos. Que coisa, isso é legal. Esse ano teve acho que Desse ano você não foi? Esse ano nós não fomos. Não deu tempo. Mas aí eu falei, poxa, eu tenho que trazer. Então eles têm lá, chega na cidade, na cidade você tem uma gaita enorme feita de aço, né? Uma escultura. Agora a chuva chegou. E olha que legal, eu estou de moto. Que beleza. Olha. Não trouxe a capa de chuva? Ah, que delícia. E não trouxe a capa de chuva. Não né? Tá vendo? Gaita, acordeon. O que mais que nós falamos que chama? Gaita natural, né? Não, mas é que cada região do país tem um nome, né? Ou não? Se for lá para o Rio Grande do Sul, eles chamam isso daqui de acordeana ou gaita ponto, né? O fole de gaita, né? Eles falam, às vezes, eu vou pegar a minha acordeana ou vou pegar a minha gaita, né? Chamam muito de gaita. E por que essa... Já que você falou que tem que amar, ficar 24 horas por dia, então é um instrumento feminino, não? Porque a gaita... É feminino porque a gaita também. É feminino, o acordeon é masculino. Sim, é para feminino também. Mas ele é Mulher pesado? também. Quanto pesa o instrumento? Só para me ter uma ideia. Varia muito o tamanho e varia o tamanho e varia o peso, né? Mas em média? Tem o quê? Em média, se não for para uma acordeon, por exemplo, uma super sexta, uma polifônica, que se comenta muito, né? 14 quilos. Mas este acordeon, por exemplo, ele não é super em nada, ela é simples. Não tem tanta mudança de som no teclado, só tem... o nortista até chama isso daqui de dente de coelho, né? Porque são 2 registros só, né? E nos baixos não tem registro. Então o que eu quero dizer com isso? O instrumento se torna leve. É um instrumento para você tocar em pé a noite toda, sem cansaço, sem forçar a sua coluna. Mas mesmo assim são 14 quilos. Não, essa daqui não. Essa tem de 8 a 10 quilos. E é uma 120 baixos. Escala completa. É isso, boa pergunta. Para canhoto? Não. A única diferença é que o canhoteiro, ele vira o acordeão de ponta cabeça e lá ele vai executar assim, ele vai executar subindo os dedos. E aqui no lado direito a gente vai executar descendo os dedos. Viu? E ele vai executar subindo a mão esquerda, que ele vai subir no teclado. Que engraçado isso, porque não vai... Pro destro, o grave fica em cima e o agudo embaixo. Eu já imaginei que ele era canhoto. Porque no violão os acordes são feitos com a esquerda e você faz com a direita. Aí ele já faz os acordes com a direita. Faço com a direita. Essa é a pergunta do Muriel aqui, a diferença entre só vira. É isso, só vira. Porque no violão, por exemplo, você pode inverter as cordas. No lugar da mizinha você coloca o bordão, o mi grave, né? E inverte as cordas, mas aqui não. Aqui eu nunca vi um acordeon fabricada com as gaitas graves começando lá de baixo. As gaitas graves, porque aqui tem as notas graves, tem as médias e tem as agudas. Então, sempre, tudo que é acordeon, as notas graves começam de cima para baixo. Já que falou em acordeon, notas graves, baixas e que inverte, eu vou fazer a mensagem nossa aqui do final do programa. Aí na sequência a gente faz as nossas despedidas, vai tocando o instrumento aí. Maravilha. Viagem do nosso texto de Luísa Caldinho Capelari, não podia deixar de ser, né, Luísa? Com o título Lugar para Ser Feliz. Luísa, e hoje é um daqueles dias que faz lembrar essa felicidade, né?
Moro no alto da montanha, de longe se avista o mar e o céu todo estrelado, também o lindo clarão do luar. Moro eu e minha amada naquela pequena casinha, nós vivemos felizes, ela é toda minha. Quando chega a tardezinha, pego a viola e ela o violão. Cantamos música sertaneja que me faz levar lá de volta pro sertão. Quando chega o pôr do sol, a passarada faz festa. Com sua bela cantoria, alegra toda a floresta. Lá não passa carro, também não tem poluição. A gente aspira oxigênio que faz bem ao coração. Lá é só felicidade. Deus mora com a gente, Ele nos protege e nos abençoa. Está sempre presente. Texto, Luísa Caldim Capelari. Maravilha. Celebrando bonito, bonito. Bonito. É, senhora. Maravilha. Só uma jovem senhora de 97 anos. Criativa, né? Ela É, criativa. Tem meu respeito, sempre terá. E o que... Não, deixa eu ver. Normalmente uma música tem o quê? 2, 3 minutos? Duração? É uma música, por exemplo, um samba, por exemplo. Faroeste Caboclo. Um samba, por exemplo, uma aquarela do Brasil, por exemplo, vai assim. Tempos de Olimpíada. Então, o que você pode pensar se tiver na mente, porque o dedilhado aqui é assim, você pode ter muito dedilhado para você executar. Se a música não tiver na cachola também, não toca, tá? Então, não toca. Agora, se você souber ler partitura, aí a partitura vai ter valor. Tá. Porque você vai chegar ali, não é cego nem nada, então vai ler as notas musicais, vai conseguir executar. Mas se você não tiver a música na cabeça, nada Não acontece. tiver a música na cabeça, nada acontece. A cabeça é quem conduz, é quem dirige os dedos. Então, na Vai executar. verdade... Através do conhecimento do O teclado. acordeão é de improviso, né? Aí entraria então como improviso. Isso. Tem 2 botõezinhos aqui pra Isso aqui é para mudar o som, imitar aqui um violino. Mas tem 10, 12 registros Ele tem até acordeão digital, que você coloca a bateria junto. Você coloca um fundo, como se fosse um teclado, né? Eletrônico. É uma digital eletrônica. Roland eu tenho lá, que tem o bumbo aqui na mão esquerda, tem a caixinha de repique, eu tenho o som do prato. Então, na verdade, Tudo é na mão quase esquerda. uma banda, então. Ela joga todo Justamente. o acompanhamento no eletrônico e o teclado. Eu não fiz o barril de chope aquela hora, né? Ainda dá, olha, quer ver?
essa música italiana. Eita, barriga de chope. Barriga de chope. Então, agradecendo a presença barriga de aqui, chope. José Fortunato, ou José Fortunato. De Souza. Grato, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi um prazer grande, viu? Prazer é nosso. Maravilha, foi muito bom. Muito bom passar aqui uma hora aqui. Que bom, muito delícia. bom. Fiquei prazer contente. revê-lo. Prazer é meu. Depois de 18.113 dias de vida, grato por este agora, que você tenha um bom caminho, fique bem. Na sequência, Expresso 1059, amanhã, 3 da tarde, reprisa o programa. E nós nos vemos sábado que vem. Até lá. Oi, maravilha.